queridos irmãos e irmãs, que alegria de estar aqui com vocês na nossa Rádio Web Católica, nossa Rádio Profecia. Meus queridos irmãos e irmãs, que bom que chegou a semana muito que especial, a nossa semana de Natal. E ganhamos um grande presente de hoje até sábado, com os nossos queridos coroinhas. Eles estão aqui comigo fazendo essa reflexão. São os estudos que eles tiveram desde a sua catequese, alguns ainda estão fazendo as suas crismas. E algo muito importante, meus amados irmãos, eles não param de estudar e ler a Palavra de Deus. Por isso, começamos a nossa semana aqui com a nossa coroinha. Passar para ela, para que ela possa se apresentar a vocês. Prazer, eu sou a Bárbara, coroinha de São Cristóvão e da paróquia São José Operário. Ainda estou me preparando para a crisma ano que vem. Isso aí, meus queridos irmãos. Quando for crismada, na graça de Deus, eu ver se eu consigo estar lá junto com vocês, lá com os nossos bispos. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos para o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje que se encontra em São Mateus, capítulo 21, do 23 ao 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo enquanto ensinava. O sumo sacerdote e os anciões do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade faz essas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me respondestes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiram entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditastes nele? Se disséssemos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi. Com que autoridade faço essas coisas? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos aqui com a nossa querida coroinha para que ela possa fazer uma breve reflexão da Palavra de Deus, para que nós também podemos aprender junto com ela. Para a gente compreender melhor a palavra, é preciso a gente entender que ela se passava no templo, que era onde os grupos os líderes religiosos da época se encontravam, e esse templo ele era centro de fé, ou seja, o povo da época ia lá para rezar e saber mais sobre Deus. E Jesus, assim como de costume, ele ia lá para pregar a palavra e os ensinamentos que Deus nos deixou. E assim de costume, nesse dia, estava lá, até que ele foi interrompido pelos sumos sacerdotes e os anciãos, que perguntaram a ele: com que autoridades faz isso? Ela já foi mal feita, porque eles não estavam ali para ouvir verdadeiramente a verdade. Eles estavam ali mais para colocar Jesus em uma situação difícil. E Jesus já havia reparado, já havia percebido isso, porque eles já haviam se convencido que a presença de Jesus para eles incomodava, e que eles queriam acusar Jesus de algo. Então, se Jesus respondesse que a autoridade dele veio de Deus, eles poderiam acusar Jesus de blasfêmia. Ou então, se Jesus falasse outra coisa, afirmasse outra coisa, eles poderiam tentar descredibilizar Jesus diante do povo. Então, Jesus, já percebendo essa situação, ele apenas fez uma outra pergunta. Ele não bateu na tecla querendo provar a autoridade que ele tinha, e sim fez uma outra pergunta sobre o batismo de João Batista, dizendo: de onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Então, se caso eles respondessem do céu, eles seriam contraditórios, porque eles não acreditavam. E se caso eles falassem dos homens, o povo poderia se revoltar, porque o povo acreditava.
Então, nesse momento, eles queriam manter a imagem deles e não queriam admitir que eles estavam errados. Então, com esse evangelho, a gente consegue entender que a autoridade, ela não se impõe, ela se revela. Os líderes religiosos, eles tinham cargos, eles tinham títulos, mas faltava eles o essencial, que era o coração aberto de verdade, para ouvir a verdade e aceitar a verdade. João Batista, mesmo simples, ele era reconhecido pelo povo porque sua vida mostrava Deus. E Jesus, diante de todos os gestos bondosos que ele tinha autoridade diretamente do Pai. Então isso incomodava eles, porque o povo naquela época dava mais ouvidos a Jesus do que a eles, que eram líderes religiosos. E eles sabiam que no fundo o que Jesus pregava tinha verdade, só que eles eram grandes hipócritas, então eles não queriam aceitar. Com isso a gente aprende a não ter medo da verdade, não ter medo de mudar, não viver preso ao que os outros pensam e reconhecer a presença de Deus pelos frutos, não pela aparência. Que o nosso coração seja mais aberto que o dos líderes daquele tempo, que nossa resposta a Deus seja sincera e humilde de coração. Amém. Isso aí, meu Fábio. Muito bom. Gostei muito, aprendi muito com você também, aqui os ensinamentos. E é isso que nós temos também que fazer, né? Às vezes nós pensamos que só nós que ensinamos essas crianças, mas dá para poder reconhecer que aprendemos também muito com eles. E continue assim mesmo, se esforçando, essa coroinha servindo o altar de Deus. Isso alegra muito o coração de Deus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, se inscrevam no canal, baixem o nosso aplicativo e deixem seu like. Isso nos ajuda a evangelizar. Meus queridos irmãos e irmãs, que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.